Cláudio GPS veio aqui na nova Sala Martins Pena entrevistar o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes. Cláudio, aqui é a coroação desse ano de gestão aqui na Secretaria de Cultura. Como é que você se sente entrando aqui na nova Martins Pena? Caio, primeiro um salve, um olá para todo mundo aí do GPS. É um mix de sentimentos, né? Tem desde assim de gratidão, porque eu acho que isso é um presente que eu recebi, esse trabalho com todos os percalços da Secretaria de Cultura e dificuldades, mas é um presente poder trabalhar numa área que eu gosto tanto. Então, e ter aqui o Teatro Nacional reaberto, isso para mim pessoalmente é uma oportunidade muito grande, que eu me sinto muito feliz com isso. Também tem um quê muito forte de alívio, porque eu lembro das nossas primeiras entrevistas, Sim. né? E o Teatro Nacional Vai sair. Quando é que acontece? Então, assim, mas o resumo de tudo é um sentimento de muita felicidade, né? Porque não só como secretário de Cultura, mas também como cidadão, como uma pessoa que tem uma relação muito forte com a cultura, né? Eu fui ator, me passa um filme na cabeça porque quando eu era adolescente, eu participava de um programa de jovens para acesso à música e eu caminhava por esses corredores. Eu tive a oportunidade uma vez de encenar aqui na Martins Pena. Então passa um filme na cabeça e eu nunca imaginava que a vida ia andar, aquelas coisas da vida, né? Que a vida ia andar, ia me colocar na política, eu ia ser deputado e um dia eu ia tornar secretário de Cultura, né? Então, assim, ainda está caindo a ficha, mas principalmente um sentimento também de dever cumprido, né? Porque em que pese a cobrança, mas assim, eu acho que é algo que a sociedade, não só a cultural, né? Não só a comunidade cultural, mas a sociedade de Brasília merecia, né? Esse teatro ele é muito emblemático, ele é muito icônico para Brasília, para o país, né? E a gente já reabri-lo, e não só reabri-lo, mas a sequência de obras para as outras etapas tá pronta, né? Está encaminhada. Para nós é um motivo de muita alegria também, então estou muito satisfeito. Eu estava conversando com o governador esses dias e eu falei, governador, o senhor tem muitas obras na cidade, mas algumas são afetivas, né? Como a reabertura do Teatro Nacional, que está na memória do brasileiro, né? Ele foi um grande, não digo parceiro, mas ele foi assim, um grande líder nesse processo, porque a gente teve, assim, aí não é uma crítica pessoal, mas o teatro estava fechado há 11 anos, né? Então precisava de uma vontade política. Não é uma obra barata, é uma obra cara porque ela envolve reforma e restauro. Então todo o material, todo o pedaço que tem aqui do teatro, às vezes até com partes que precisam ser importadas, novos desenhos, requalificação, a parte de acessibilidade, incêndio, a segurança de uma maneira geral, isso envolve um custo muito alto. Então, num estado que você tem tantas demandas, né, de educação, saúde, de segurança pública, de mobilidade, você separar um recurso muito potente que ninguém teve coragem de fazer, o Ibanez fez e eu sou muito grato a ele. E tem uma curiosidade, em vários momentos da obra, né, eu estava aqui praticamente 2, 3 vezes por mês, nessa reta final praticamente toda semana, na última semana todos os dias. Eu convidava, o governador, olha, tá ficando bonito, vamos lá dar uma olhada. Ele, eu só vou quando estiver pronto, Cláudio, só vou quando estiver pronto e mais, porque eu já tinha essas datas há algum tempo, na verdade alguns meses, mas ele só me permitia autorizar, só me autorizava a falar dessa programação no dia que tivesse batido o martelo quanto aos recursos para o prosseguimento dos outros espaços. Então, na hora que a gente alinhou isso, aí ele autorizou a gente falar da reabertura e no dia 18 foi publicado o edital de licitação para continuar com o teatro. Então, ele realmente foi um grande líder, um grande parceiro e independente aqui, as pessoas podem falar que ele tem uma posição não muito amigável com a cultura, mas para quem vê no dia a dia, isso é totalmente o contrário. É um cara que tem me ajudado, esse ano de gestão tem sido muito interessante. E com recursos próprios do DF, né, Cláudio? Não tem recurso federal aqui. Não, aqui a gente tem que ser muito franco e verdadeiro. Todos os recursos que foram empregados nesta etapa, quase 70 milhões de reais, foram de recursos dos cofres do GDF
E os recursos que foram alocados, mais de 300 milhões para o término da obra, são recursos do GDF. O governo do Distrito Federal, o Ibanez, comprou e efetivou essa ideia de que cabia ao Distrito Federal, ao GDF, a reforma do Teatro Nacional. E assim ele fez. E assim, não é uma questão de briga, né, de posicionamento, é uma questão realmente de decisão. Foi uma decisão política para que a obra pudesse andar. E é importante voltar nisso, Caio, porque eu não era secretário, mas quando se veio a decisão de fazer a licitação, o governo contava com recursos de um fundo federal de direitos difusos, que é vinculado também ao MP, e esses recursos estavam tão deficientes, tão difíceis, que chegou uma hora que o governador tomou a decisão. Eu falei, não vou aguardar mais esse recurso, não, vamos fazer com recurso próprio. Então a gente tocou a obra, a partir daí, e aí eu sempre gosto de falar, espero ter a oportunidade de falar isso também, não só para o GPS, mas em público, agradecer ao meu antecessor, que foi o Bartô. O Bartô estava aqui na hora da licitação, no comecinho da obra, né? Coube a mim continuar, apertar o cerco e fazer com que acontecesse, mas tem que dar o crédito ao Bartô. E quando se tomou a decisão, ele falou, vamos fazer. Então aqui não há recurso de nenhum outro ente, nem privado e nem de outro ente federativo. É uma decisão, é um governo, os recursos são 100% do governo do Distrito Federal. A próxima etapa também. A próxima etapa também. E aqui não é quem me conhece sabe que eu sou de dar mérito a quem tem mérito. Então, no âmbito do governo federal, a gente tem uma parceria muito correta, republicana, séria, com o IPHAN, né, que a gente trabalhou esse tempo todo com o IPHAN. Então, essa relação, que o órgão é um órgão federal, a gente valoriza e diz que é verdadeira, muito bacana. Mas do ponto de vista orçamentário dos recursos, essa obra é totalmente do governo do Distrito Federal. Agora, Cláudio, vamos falar sobre outras ações desse ano também, como o LIC, como os museus que estão em pleno funcionamento também. A cultura está pulsando na cidade, né? A gente sempre teve, desde o início da nossa gestão, a gente sempre pensou assim, olha, existe tanta cultura, mas ela é pouco mostrada. Então a gente ampliou, principalmente a relação com a imprensa é uma grande parceira nossa. A gente também disciplinou o processo, você falou da LIC, a gente hoje tem uma LIC que a gente busca ser menos burocrática. É verdade que ela precisa ser turbinada orçamentariamente, porque era uma ferramenta maravilhosa, sobretudo para a relação com a iniciativa privada, né? Então é muito importante a gente valorizar a LIC. A LIC foi melhorada do ponto de vista dos recursos, e isso conversando com o setor. As melhorias que nós fizemos na lei, na portaria da LIC, não são melhorias da nossa cabeça. A gente sentou, conversou, pactuou e ela está fluindo mais, e o que nos permite agora sim lutar e brigar por ampliação de recursos para a LIC. Então é uma ferramenta maravilhosa. O FAC, este ano, eu não sei se vai ser a primeira vez na história, mas em poucos momentos na história, a gente teve o FAC sendo editalizado e empenhado no mesmo ano. Isso é importante por quê, Caio? Porque se eu não fizer isso, como eu editalizei, se eu não empenhar no mesmo ano, esses recursos eles vão avançar no FAC do ano seguinte. Este ano de 2024, por exemplo, a gente teve que pagar 10 milhões do FAC do ano anterior. Então isso vai gerando uma bola de neve, às vezes gera a discussão do saldo remanescente, e a gente está conseguindo editalizar, executar e empenhar tudo no mesmo ano. Isso é um ganho. Então, além de tudo, o fomento. A gente chegou na secretaria, a gente tomou o fomento, ele não pode ser marginalizado. Se alguém comete erro com o fomento, essa pessoa tem que se justificar e se tiver erro tem que ser punida. Agora, a gente trabalha firmemente para que os fomentos sejam também um acesso. Então, a gente tem uma execução de fomento como nunca vista na Secretaria de Cultura, e por isso a cultura está avançando por todos os cantos do Distrito Federal. Há coisas para corrigir? Nós tivemos recentemente, eu não tenho nenhum pudor em falar disso, um problema com a PNAB, com a Política Nacional Aldir Blanc, que a gente está apurando. Aí veio uma denúncia e imediatamente eu mandei parar o processo e apurar. Mas isso é algo que, inclusive, a gente espera que ensine para a gestão. Então, a cultura acontece por conta disso. E a gente começou a colocar também a cultura
que é uma defesa que eu faço sempre. Antes de tudo, a cultura é um elemento de formação da sociedade. É um elemento de reconhecimento, é um elemento de sensibilidade humana. O que nos faz humanos é essa sensibilidade. Sim. E a cultura, ela nos empurra para essa sensibilidade. Mas eu também defendo, isso me ajuda no debate interno estatal, eu defendo que a cultura ela é um vetor econômico muito potente. Agora mesmo... É a economia criativa. É a economia criativa, ela é essa inventividade, essa criação, e se a gente fosse ver bem, né, no fundo lá em JK, ele fez um pensamento de economia criativa, né? Por mais que haja contestações históricas, endividou o Brasil, tudo, mas como é que seria esse lugar que nós estamos sentados agora, se não fosse JK, se não fosse Brasília? O que seria aqui? Então, ela surge com essa pegada e a gente tem traduzido isso nos eventos da cidade, que são grandes eventos, mas são eventos também inclusivos. Então, hoje, quando a gente... E cada vez chegando mais. Se você for pegar desde o começo do ano, nós temos um carnaval hoje que está posto para ser um dos grandes carnavais do país. O aniversário de Brasília. Aniversário de Brasília. O festejo juninos, nem se fala, a gente rodou 12 RAs, 10 RAs com 12 etapas e a programação para o ano que vem é um festejo junino mais potente ainda. O Festival de Cinema a gente tirou da instabilidade, porque havia uma instabilidade, que foi uma coisa que você me perguntou, gente, é bom vocês saberem, né? A minha primeira entrevista como secretário de Cultura foi para o GPS. E a pergunta veio, e Festival de Cinema vai ter? Isso era quase mês de agosto, então era mês de julho. Então eu fico pensando assim, hoje a gente conseguiu dar uma estabilidade, porque todo ano vinha a pergunta, vai ter Festival de Cinema? Vai ter. Então hoje a gente conseguiu um contrato mais longo, de 3 anos. Eu julgo, a gente tem ainda... modelo compartilhado também, né? Exato, que a gente tem, esse ano a gente teve no Gama, em Taguatinga, em Planaltina. Interessante que os filmes, eles eram exibidos ao mesmo tempo, então se eu estivesse em Planaltina e quisesse ir lá, na edição do festival de lá, eu ia assistir o mesmo filme que estava passando aqui no Cine Brasília, no mesmo horário, para eu poder ter a mesma impressão e se fosse para o júri popular também. Então a gente deu uma longevidade para o Festival de Cinema e o que também nos permite recolocá-lo dentro da temporada de festivais em uma data mais adequada. Graças a Deus, nesses últimos 2 anos, não choveu forte durante o festival. Mas o ideal era trazer para setembro, que é uma data simbólica, é o mês dos ipês, o céu está maravilhoso. Então é algo muito interessante, a gente está recolocando isso. E como tem um contrato mais longo, Caio, a gente nos permite que a gente tenha um planejamento melhor. Então os erros que a gente, porventura, tenha cometido esse ano, o ano que vem, como a gente tem o mesmo parceiro, a gente já vai corrigir. Não vai ser necessário mais uma vez eu fazer um chamamento para escolher alguém para fazer o Festival de Cinema. Acho que foi uma festa muito bonita, uma entrega maravilhosa, porque a gente montou uma estrutura muito bonita, muito bacana, muito funcional. A gente trouxe inovações como mesa de negócios, sobretudo com o pessoal do streaming. A gente construiu lá uma segunda sala de cinema para que a gente pudesse ter exibições simultâneas, um pequeno auditório para debates, e creio que o Festival de Cinema foi uma grande entrega, sim, também. Agora, Cláudio, quais são as suas expectativas aí para o próximo ano como secretário? Claro que essa entrega da Martins Pena a gente não pode deixar passar em branco, né? Vai ser difícil você conquistar alguma coisa tão grandiosa como essa entrega aqui no ano que vem. Mas quais são as suas expectativas? Eu acho que isso aqui vai no meu imaginário, até quando eu estiver bem velhinho, eu vou estar lembrando desse período, dessa entrevista e de estar sentado aqui. Isso é algo que eu falo para os meus filhos, né? Porque a professora do meu filho cobrava o Teatro Nacional. Então é algo que eu acho que eu vou levar, tenho certeza, eu vou levar para a vida. Mas a gente tem muitos desafios, a gente tem desafios de melhorar a gestão, de desburocratizar os processos dentro da Secretaria de Cultura, que não é fácil, e não é fácil por má vontade não, Caio. Que isso está aliado a outro grande desafio. Eu tenho servidores muito abnegados, muito dedicados. Os meus servidores da Secretaria de Cultura são muito dedicados, sejam eles comissionados ou não. Não é incomum você passar a noite e você ver as luzes da secretaria. Sim. Não é ninguém que esqueceu, é porque tem gente trabalhando lá à noite, revisando processos, adiantando pagamentos, tudo faz para que a coisa aconteça. Então, isso eu preciso desburocratizar esses processos
Isso é difícil porque envolve uma série de arranjos jurídicos e legais, mas é difícil também porque é outro desafio. Eu preciso fazer um concurso público, então a gente já tem um compromisso do governador da autorização do concurso público para a Secretaria de Cultura no primeiro semestre, tanto para a orquestra quanto para as atividades culturais. A gente teve um ganho muito grande no final do ano, agora, inclusive com a sanção do governador, será aqui na Martins Pena, vai sancionar a lei que reestruturou a carreira da orquestra, algo que não acontecia há 13 anos, então vai acontecer agora, o governador vai sancionar essa lei. E aí tem o objetivo que é os outros servidores, a gente precisa melhorar as condições de trabalho dele. Então eu acho que isso é um grande desafio. Temos um grande desafio também de manter o nível, e aí de todas as comemorações que a gente faz, de Réveillon, de Natal, tivemos um Natal, assim, até o momento dessa entrevista, o nosso Natal tem sido um tremendo sucesso, graças a Deus, com a comunidade. Tá lindo, tá maravilhoso e principalmente muito acessível. E o grande sarrafo que a gente criou, que é ter um aniversário de Brasília na igualdade que foi em 2024, com a LOC. Com a LOC, né? A gente já está trabalhando nisso, a gente antecipou esse processo, a gente tem conversado com parceiros, já temos, assim, alguns nomes, né, que a gente ainda não pode falar. Não pode falar, mas para o Réveillon eu quero perguntar também. Sim, para o Réveillon a gente... Já tem spoiler? Já, o Réveillon já tem spoiler, a gente... não pode, né? Aí o pessoal está olhando aqui, nossa equipe está dizendo que não pode. Mas eu posso dizer, Caio, que é um grande nome. Me conta aqui. Vai fazer Vai ser bom, vai ser bom. Será que a captação pegou? Não. Pegou. Não, mas assim... Não. Então a gente... Mas vai ser um grande nome da música brasileira. Vai fazer uma festa muito bonita, digna dos grandes centros. Eu tive vendo quais são as atrações de outras praças, né? E posso dizer que Brasília não vai deixar nada a desejar às outras grandes praças de eventos do país. Vai ser um grande nome, vai fazer uma festa maravilhosa na Esplanada. Mas a gente tem como desafio fazer um grande aniversário, porque eu estava conversando isso. É uma data redonda, né, entre aspas, né, porque são 65 anos. Nós não tivemos os 50 anos, porque a gente vinha de uma crise política muito forte e que, inclusive, podia até ter contestações sobre a autonomia política. Então, nós não tivemos a festa de 50. A festa de 60 a gente também não teve, por conta da pandemia. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente celebrar Brasília. Não só, e olha que eu venho do meio político, mas não celebrar Brasília como uma cidade política, mas uma cidade que aqui a gente tem todas as culturas do país inteiro e de muitas partes do mundo, por conta da relação com as embaixadas. Eu acho muito improvável você ter uma cidade no país que você tenha tanta força da cultura de todos os cantos do país. Então aqui eu vou encontrar a cultura nordestina, a do sul, a do norte, a do sudeste, a mineira, a nossa própria aqui do centro-oeste. Então, é celebrar isso. Então, o que a gente busca para o aniversário de Brasília é essa celebração, que a gente vai fazer aí não mais um dia de festa. Nossa programação, aí se eu posso dar esse spoiler, é uma programação que vai ser pelo menos de uma semana, com muita inovação, com muita tecnologia, valorizando essa arquitetura extraordinária que a gente tem. Eu fico emocionado aqui no teatro, mais ainda quando a gente passa agora no Eixão e vê ele pintado, aceso. Mas se a gente for... Brasília é uma cidade muito bonita, né? A sua arquitetura, as suas curvas. Fala que Brasília não tem só a linha reta, não. Brasília eu vejo como uma cidade sinuosa também, muito bonita. Então, assim, é um grande desafio que tem. Manter a pegada também de algo que nos foi dado, que eu pessoalmente achei muito interessante, porque é uma valorização e uma recompensa, talvez não à altura ainda, mas uma recompensa de toda a contribuição que o povo negro deu ao Brasil. Então nós fizemos as comemorações da consciência negra, que eu pessoalmente gostei demais e teve um impacto muito grande. A gente quer fazer isso e, principalmente, a gente tem conversado muito com o setor
aqueles que fazem a cultura. Eu, desde o começo, eu tenho dito que, tirando a orquestra, que é o nosso braço artístico, a Secretaria de Cultura não faz cultura. A Secretaria de Educação, ela promove a educação, a de saúde promove saúde, a de segurança faz a segurança pública, mas a Secretaria de Cultura, ela por si só, ela não faz cultura. Eu volto a dizer, o único braço artístico que a gente tem é da orquestra, mas é o restante das linguagens, o restante das comunidades. Então, é necessário a gente ter parceiros. Eu acho que é o grande mérito se há um grande mérito da nossa gestão, é procurar essas parcerias, principalmente com um diálogo franco. O que eu dou conta de fazer, eu faço. O que eu não dou, a gente vai construir junto. E aquilo que é impossível, a gente tem que criar condições para que ele seja possível. E eu sempre faço isso com muito diálogo, né? Independente de posições políticas, ideológicas, mas valorizando também, falando a nossa verdade, né? A verdade do governo do Distrito Federal. E eu acho que a gente vai seguir assim. Ô, Cláudio, fazer cultura no Brasil, em Brasília, é muito difícil viver dela, principalmente, né? A gente vê os músicos, a dificuldade, a quantidade de porta que eles levam na cara, de não conseguirem patrocínio. E quando a gente está aqui, na Sala Martins Pena, num ambiente que eu jamais esperei que eu fosse voltar, né? Que tantos espetáculos lindos que eu já vi aqui. E perceber essa possibilidade dessas pessoas terem mais um espaço para demonstrar sua arte, a trazer a cultura à tona, né? A fazer essa parte tão importante de Brasília voltar a respirar, né? Isso não te... mexe. Não mexe com você. Faz muito bem, mexe muito comigo, né? Mexe muito, porque eu acompanho isso diariamente. Não é incomum, e eu já ouvi isso, a gente fala assim, tem artista passando fome, isso me dói, né? Porque às vezes a gente fica de mãos amarradas, a gente não consegue tudo, mas a gente está buscando ferramentas para isso, para democratizar os recursos também. Mas eu sei que quando a gente abre uma sala como essa, pública, e que tem um tratamento diferenciado para grandes produções, tem um custo. Pequenas produções ou produções populares, sem custo. Então, democratizar esse acesso é algo que mexe, porque aí eu acho que é uma oportunidade, sabe, Caio? Das pessoas virem ao teatro para exercer a sua arte, o seu ofício. Mas também, principalmente, dentro do que você falou, você conheceu o teatro e não tinha expectativa de quando viria aqui novamente. Mas, por exemplo, eu tenho filhos, tenho uma filha de 22 que não tem, ela veio uma vez ao teatro, mas não tem a memória afetiva do que era isso. Os meus filhos menores, inclusive, nem têm idade, já estava fechado o teatro. E essas histórias se repetem aos milhões aqui no DF. Então, a cultura como um direito de cada cidadão, ela tem duas vertentes. O de exercer o seu fazer artístico e cultural, o artista tem esse direito, e também do cidadão de ter acesso a esses bens culturais. E a Martins Pena, ela representa um pouco disso, então mexe muito comigo, eu acho que a ficha não caiu ainda. Porque a Vila Lobos sempre foi aqueles mega espetáculos, né? E a Martins Pena sempre era um espaço para a comunidade de Brasília, para peças locais, para artistas locais, então acho que isso também é simbólico. Né? Isso, é muito simbólico, a gente começa... Na verdade, às vezes alguém me pergunta, mas por que vocês começaram pela sala média, a Martins Pena? Porque eu não sei se tem a ver, mas na história do teatro, a primeira sala a ser construída foi a Martins Pena. Ah, que legal. Foi, então... E tem até um detalhe, a gente fez o concerto para os operários e muita gente me pergunta de onde é que veio essa inspiração, por que vocês decidiram isso? Que é uma ação legal, mas veio da inauguração da Martins Pena. Em 1961, quando a Martins Pena foi entregue, ela foi entregue e não estava 100% pronta. E quem veio inaugurar foi uma grande dama do teatro brasileiro, chamada Cacilda Becker. E quando ela chegou aqui, ela viu o teatro em condições não apropriadas e ela ficou muito preocupada e dizem que chegou a chorar. E os operários falaram para ela, olha só, fique tranquila que o teatro vai estar pronto no dia da sua peça. E eles viraram dias, noites, trabalhando pelo teatro e ficou pronto. Não estava 100%, mas ela teve condições de apresentar. Ela ficou tão sensibilizada com aquilo que ela resolveu fazer uma sessão exclusiva para os trabalhadores do teatro. Isso nos inspirou a fazer isso. Foi o primeiro evento teste, foi esse concerto para os... E tem isso, da coisa de ser uma sala mais aconchegante. Sim.
de ser... A Vila Lobos é a sala clássica, erudita, grandes produções, mas a Martins Pena ela é uma sala que é mais aconchegante. Então tem muito isso e ela acomoda bem essas produções. Sim. E a gente está fazendo isso nesse processo de abertura, né? Valorizando a orquestra, artistas locais, Sim. teatro local, a dança e, óbvio, também até o rock a gente está trazendo para dentro da Martins Pena. O Plebe Hood, né? Plebe Hood, vai ter o Dia do Rock. A gente tem uma programação bem intensa. Eu reconheço que todo mundo queria estar dentro do teatro agora, né? Não dá, nós temos 500 lugares aqui, mas vai ter oportunidade para todo mundo vir conhecer, poder frequentar. Ô, Cláudio, muito bom. Em nome não só do GPS, mas em nome de todos os brasileiros, eu quero agradecer a você e ao governo, né, do Distrito Federal por devolver no Natal, né, esse presente de Natal para a população aqui da nossa cidade, né? Eu acho que é um presente, para mim também é um presente como cidadão, como ator, não exerço mais, a política me tirou isso, mas é um presente realmente, é um presente que veio numa data muito importante, que é o Natal, né? A gente celebra assim, esse espírito solidário, de fraternidade, e nada mais fraterno do que a gente celebrar a nossa cultura, a nossa arte. Então estou muito feliz, agradecido ao GPS por mais essa oportunidade de fazer um balanço da nossa gestão e principalmente da gente celebrar juntos esse retorno desse ícone, né? Da cultura não só do DF, mas do país. O Teatro Nacional, é bom que as pessoas até saibam, né? Nós estamos na Sala Martins Pena, porque o Martins Pena, ele foi fundador da Academia Brasileira de Letras e ele foi o precursor do teatro de comédia. É até bacana que a gente vai ter melhores do mundo aqui na Martins Pena. Mas assim, isso mostra que é uma sala realmente voltada para esse campo, embora possa ter outros espetáculos, e vai ter, né? A gente já tem uma demanda incrível, eu estou surpreso com o volume de pedidos que a gente tem já para o ano que vem. A gente vai disciplinar isso no começo do ano, vai deixar público isso, e aí o GPS obviamente sempre nos ajuda nessa divulgação, mas principalmente isso que você falou, é um presente de Natal para... E eu só avançaria que não é só para os brasilienses, né? É para o Brasil inteiro, porque essa inauguração virou uma pauta nacional. Então isso só mostra a dimensão da importância desse teatro. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, obrigado, querido amigo, sempre. E você que acompanha com a gente essa entrevista, muito obrigado pela companhia e eu estou feliz aqui no Teatro Nacional. Até mais. Estamos. Tchau, tchau.